E quais são as hipóteses da interrupção do contrato de trabalho? Essas hipóteses estão previstas no artigo 473 da CLT e demais legislações esparsas. Mas temos que ter claro em nossa mente que a interrupção há a cessação provisória da prestação de serviço. Ou seja, há a paralisação temporária dessa prestação de serviço por parte do empregado. Mas cabe ao empregador efetuar o quê? O pagamento dos salários. E nesse caso, haverá também a contagem do tempo do serviço. Como situação, exemplo da interrupção, nós temos o falecimento do cônjuge. O cônjuge faleceu, o cônjuge desse trabalhador ali veio a óbito, nesse caso, ele terá um prazo para fazer todo o preparativo e, segundo a legislação trabalhista, esse prazo é de 2 dias. O empregado ele está em casamento, então ele terá 3 dias consecutivos para esse casamento. Nasceu o filho, então esse empregado ele pode ali estar acompanhando o nascimento desse filho. Mas tem um porém aqui que eu quero deixar claro a todos vocês. A CLT ela estabelece que para o nascimento do filho há um dia, foi escolhido um dia pelo legislador para que esse pai possa fazer o quê? O registro desse filho. O que difere da licença paternidade. A licença paternidade prevista no artigo 10 do ADCT concede a esse empregado um prazo de 5 dias para que esse pai possa estar acompanhando o nascimento desse filho e assim auxiliar a mãe no nascimento e também estar perto dessa criança. A literatura, ela se divide. A literatura jurídica fala que a licença paternidade é causa de suspensão do contrato de trabalho, porque a CLT estabeleceu que é apenas um dia para que esse homem, para que esse pai possa fazer ali o seu registro do seu filho, diferentemente da licença paternidade, que o prazo é de 5 dias. Esse empregado pode fazer a doação de sangue? Sim, ele pode fazer uma doação de sangue a cada 12 meses e não será descontado da sua remuneração, porque ele estará fora da empresa. Ele pode fazer o alistamento eleitoral para ficar em dia com a sua obrigação eleitoral? Sim, 2 dias consecutivos. E se ele tiver que prestar exame de vestibular? Nesse caso, nos dias em que se realizar as provas, ele está amparado pela interrupção do contrato de trabalho. Como também ele estará amparado nos casos de comparecer a juízo. Quantas vezes? O tempo que for necessário. Se a justiça precisa desse empregado, no tempo que for necessário, ele estará ali comparecendo e essa situação da sua ausência se justifica em face à interrupção do contrato de trabalho. Se ele, por um acaso, pertencer a um dos organismos internacionais, como a OIT ou até mesmo como a ONU, ele pode se ausentar pelo tempo que se fizer necessário para se representar nesses organismos internacionais. Mas isso ele tem que estar devidamente eleito. Ele pode ir às consultas médicas durante o período da gravidez da sua companheira ou da sua esposa? Sim, por 2 dias. E acompanhar o filho de até 6 meses em consulta médica, 1 vez ao ano. E realizar exames preventivos de câncer. Ele tem
3 dias em cada um ano. E no caso de aborto criminoso para as mulheres, comprovadamente por meio de atestado médico oficial, o artigo 395 aborda que, nessa situação, essa mulher terá 15 dias como hipótese de interrupção do contrato de trabalho, onde ela receberá sua remuneração normalmente, como também fará a contagem do prazo. O auxílio doença e acidentário nos 15 primeiros dias é também hipóteses da suspensão, melhor dizendo, da interrupção do contrato de trabalho. Faltas ao serviço, professor? Ora, se estamos diante de dias como feriados santos, de dias santos, feriados municipais, nacionais, religiosos ou não, determinadas ausências estabelecidas pela própria empresa, essas faltas ao serviço, também é hipótese da interrupção do contrato de trabalho. E os atestados médicos também têm a capacidade de abonar as faltas por um período de até 15 dias, desde que esses atestados, minha gente, desde que esses atestados sejam firmados por médico da empresa ou de médico da Previdência Social, seguindo essa ordem para ser válidos. Professor, mas eu tenho situação aqui dentro da minha empresa que o médico pode ser um dentista, pode ser um psicólogo, depende do caso concreto. Nesses casos, pedimos especial atenção e bom senso por parte do empregador em admitir ou não esses contratos. Melhor dizendo, esses atestados. E que tudo isso seja conversado. Afinal de contas, o contrato de trabalho é algo que merece um diálogo constante, porque a intenção, tanto do empregado quanto do empregador, é ter o quê? Um contrato de trabalho duradouro, profícuo e frutífero acima de tudo isso. Ok? Nessas situações, também precisamos estar atentos no que concerne os efeitos desse contrato de trabalho. Esses efeitos precisam de ser pensados e refletidos por todos, porque se o empregado afastou por algum motivo, seja por interrupção ou por suspensão no contrato de trabalho, quando do seu retorno, esse empregado faz jus a todos os direitos e os benefícios que foram concedidos aos empregados que ficaram na empresa. Ele faz jus a esses direitos. E nos contratos de trabalho por prazo determinado, existe uma controvérsia. A literatura jurídica aborda, como o caso de Sérgio Pinto Martins, entende que, como o empregado foi contratado para um contrato de trabalho por prazo determinado, logo na contratação ele sabe a data do início e do fim desse contrato. Por isso, independentemente se houve ou não a interrupção ou a cessação, ou a interrupção, melhor dizendo, a interrupção ou a suspensão do contrato de trabalho, nesse caso, o empregado pode ser dispensado sem nenhum problema. Mas temos que deixar aqui claro que o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho, entende de forma clara que nos casos, principalmente quando envolve grávidas e como também envolve os acidentes de trabalho, são hipóteses em que, por mais que esse empregado tenha sido contratado por prazo determinado, haverá sim uma dilação, uma estabilidade
por parte desses empregados. No caso da gestante, ela tem uma estabilidade de até 5 meses contados aí do nascimento desse filho. Já os trabalhadores que sofreram acidente de trabalho gozam de estabilidade provisória de até 12 meses após o seu retorno ao trabalho, ok? Isso é muito importante termos em nossa mente, porque haverá situações, no caso concreto, em que você precisará estar atento a esses detalhes. Mas tudo isso está lá no nosso material de apoio. Minha gente, caminhando para o fim aqui, a dispensa do empregado, ela pode ocorrer nos casos em que o contrato de trabalho está suspenso ou interrompido. Não existe nenhum tipo de legislação que vede a dispensa desse empregado. Mas existem situações, no caso concreto, em que essa dispensa será o quê? Dispendiosa, onerosa por parte desse empregador, porque ele deverá fazer a indenização daqueles casos da estabilidade. Ok? Em sendo assim, eu encerro esse nosso conteúdo e peço a você que estude esse assunto. É um assunto que está em voga. No nosso material de apoio está tudo detalhado. Se você precisar de mais informação teórica, indico que você procure a obra de Bezerra Leite, já disponível no nosso portal do aluno, ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. No mais, estou aqui deixando o meu abraço. E todo esse conteúdo, dada a sua grandeza, dada a sua importância, principalmente nesse momento de coronavírus, eu irei repisar quando voltarmos a conversar presencialmente em nossa sala de aula. No mais, um forte abraço, um beijo e até a próxima.